Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Sua Versão, transmitido pela Elo TV, a TV mais próxima de você. E como sempre, eu trago convidados muito especiais, amigos, para esclarecer vários assuntos. E hoje receberemos, já, Danilo Pelegi. Ele, que é o diretor do Empate Forense, ensina você como seguir essa carreira de perito judicial. Você acha que precisa de prestar um concurso público? Será? Ele vai esclarecer já. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine. Conteúdo que inspira, estilo que lidera. Quanta honra receber Danilo Pelegi. Ele que é nosso amigo pessoal, uma pessoa altamente preparada para ensinar você a seguir a carreira de perito judicial. E você sabe o que é isso? Pois ele explica tudinho agora. Danilo, um prazer recebê-lo aqui, meu querido. A honra é toda minha, Vanessa, pode ter certeza. E já de antemão quero parabenizar pelo programa sensacional, pela apresentação ilustre que você está fazendo, né, para as pessoas que querem aí ter um conteúdo de qualidade, né, com uma pessoa de alta qualidade apresentando para vocês. Eu estou aqui só complementando, viu? Imagina, além dele ser humilde, né? Mas eu, antes de qualquer coisa, quero mandar um beijo para a Bianca, esposa do Danilo, diretora do Empate Forense, e para todos os meus amigos peritos judiciais, que faz parte desse grupo fantástico que está em comando do Danilo. E aí, Danilo, o que você tem para contar para todo mundo que está assistindo? Como funciona? Quem que é você? Como você desenvolve o seu trabalho? É tanto assunto gostoso e agora é tudo com você. Vamos lá. Eu sou o perito Danilo Pelegi e não sou policial, tá? Não vou falar infelizmente porque é uma área que eu tive a experiência em 2012, né, lá no 2º DP aqui de Alphaville. Foi sensacional essa experiência que eu tive. Foi uma fase da minha vida a qual um delegado de polícia, posso falar o nome do delegado? Pode. Dr. Alexandre Miguel Palermo, tá, um dos maiores delegados de polícia que eu já conheci, era delegado do 2º DP, e ele trouxe essa oportunidade que eu conheci e já estou até hoje há mais de 10 anos na área da perícia. E por que essa escolha? Não vou seguir, vou seguir. Tantas atividades que você faz, né, Danilo? Sim. Ele é professor, ele é um monte de coisa que ele mesmo vai falar. Mas por que não a polícia? Como assim, perito judicial? O que é isso? É o que todo mundo pensa. Não é, peraí, ainda usando uniforme ainda, né, paramentado como perito. É o que eu falo, muitas empresas hoje têm o seu próprio uniforme, né? Copeiro pode usar uniforme. Vigilante, né? Com todo respeito, até um abraço aí para todos os vigilantes. Eu falo, às vezes o pessoal de escolta vai parecendo SWAT, mas o perito não pode, né, estar usando uniforme. Foi a primeira objeção que eu quebrei, né? Eu falei, não, eu quero uma empresa com CNPJ, tudo corretinho, então vai ter que ter uniforme. E como é uma empresa de perícia e de investigação, não tinha como eu não puxar um pouco a semelhança para a área policial, né? E quem que falou isso para mim, Vanessa, não foi nem eu, que assim, nossa, eu sonhei em ser perito. Acho que na minha época nem tinha o CSI, né? Que passa hoje na televisão. Foi o próprio Dr. Palermo. Eu estava vendo uma operação que estava tendo no 2º DP, né? Isso eu ainda lembro até a época, foi em abril de 2012. Olha, foi quando o delegado falou assim, Danilo, pô, que interessante, estava comentando, acho que com ele alguma coisa sobre padrões de manchas de sangue ou sobre impressão digital. Ele falou, cara, você é químico. Se você juntar a química, esse seu conhecimento científico, com a parte policial, segurança pública, o que que dá? Falei, não tenho nem noção. Falou, da perícia. E a perícia é uma área muito importante no Brasil e não tem nenhum perito particular, perito judicial que eu conheço. Então é uma área que você vai entrar e vai dominar no Brasil. Sem a menor ideia, você não tinha a menor ideia. Eu não tinha a menor ideia, nem sabia como que fazia. Para mim era concurso público, né? Eu trabalhava na delegacia levantando estatísticas, né? Inclusive, ele foi meu titular, doutor Palermo. Olha só, é maravilhoso, né? E ele trouxe essa oportunidade. E na época eu passava, né, eu posso até falar mais abertamente. Fica tranquilo, o programa eu passava é teu. Um veneno, Vanessa, nessa época. Eu era professor de escola pública, né? E eu fui convidado a ser retirado.
né, eu não fiz nada, era só porque eu estava trabalhando há 2 anos. Então, o estado de São Paulo tinha uma estratégia que chamava de duzentena. A gente ficava 200 dias em casa, sem receber nada, e depois a gente voltava da aula para não receber os benefícios do governo. E diante disso, eu com a minha esposa grávida, eu tinha 22 anos de idade, né, a Bianca tinha 19 para 20, eu falei, eu vou trabalhar de qualquer coisa, então. E eu fui trabalhar como operador de monitoramento, não era nem vigilante, que eu não tinha certificação para isso. Depois que eu fui ser vigilante. Aí eu fiz o curso de vigilante e fui trabalhar no fórum. Aí eu lembrei do que o Palermo tinha me falado, eu falei, caramba, eu vou tentar aqui no fórum, né, que eu estou trabalhando como vigilante. Fui lá, levei um calhamaço de documento dessa grossura, com todos os documentos que você imaginar, o juiz pediu lá para eu me apresentar. E até hoje não chamou. Uau. Mas até hoje não me chamaram, né, em Barueri. Mas por quê? Eu atuava no fórum criminal. Uau. Então, na área criminal já tem os peritos policiais. Sim. Então, mas é impossível, então. Não, eu não vou falar o pior, né? Eu vou falar o pior porque realmente é por causa de uma defasagem de profissionais que a gente tem no Brasil. Mas existe na lei que fala, né, no artigo 159 do CPP, na ausência do perito oficial, serão nomeadas 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior ou que tiver habilitação técnica. Então, quando eu li isso, falei, peraí, então se faltar peritos, eu posso entrar e trabalhar? Como que funciona? Então, eu fui mesmo, andei nas pedras ali para entender tudo como funcionava. Então, demorou alguns anos até eu entender, até eu aplicar, a estudar, porque não tinha uma instituição séria para poder me passar conhecimento e eu começar a atuar. Então, eu levei aí quase 4 anos, Vanessa, até começar a atuar como perito. E vamos por partes. Qual é a formação que o Danilo tem? Vamos lá, tem algumas formações. Porque tem gente que pensa, Danilo, que a formação tem que ser X. Não sabe como que funciona. Como que funciona? Quero me tornar um perito judicial. Perfeito. Que formação que eu tenho que ter? Por incrível que pareça, mesmo com apenas ensino médio, você consegue atuar como perito. Por quê? Aí tem gente que vai me questionar, tem gente que vai xingar, pode xingar nos comentários e não tem problema. Se alguém me provar diante da lei que eu estou errado, eu pago R$1.000 no Pix, tá? Só me provar. Tá lá no artigo 156, no parágrafo 5º, que o juiz fala, né? A lei fala assim, na ausência, né, de um profissional que tem ensino superior, né, de um profissional totalmente qualificado, né, o perito é de livre escolha do juiz. Então, tem áreas, Vanessa, que não existe curso superior. Por exemplo, qual é a graduação que a gente estuda para analisar assinaturas falsificadas? Não existe. Para você analisar ou coletar uma impressão digital? Não existe. O pessoal fala, química. Não, eu fiz química 4 anos, mais 2 anos de pós-graduação. Eu nunca vi isso na área química. Então, não tem um curso específico para isso. Então, áreas que não existe curso superior regulamentado pelo MEC, abre esse leque para o juiz nomear a pessoa mesmo que ela não tenha ensino superior. Eu tenho alunos, né, um deles é o Luiz Alberto, que é um case de sucesso que eu tenho, ele tem 59, 60 anos, apenas ensino médio, com mais de 30 nomeações, só com ensino médio. E o que significa, Danilo, isso na prática? Como que faz a pessoa ter esse acesso? E quem que vai explicar isso? E para que serve o empate na vida da pessoa? Vamos lá, então. A perícia ela tem uma importância gigantesca hoje, né, quando o juiz está com dúvida de um processo. Então é aquilo, quando tem um contrato, né, falando da importância da perícia no caso, o juiz ele vê uma assinatura, ele não sabe se aquela assinatura é falsificada ou não, só porque o advogado está falando. Né? Então o empate forense ele vem nessa questão, só que de forma empresarial. Porque quando eu comecei a atuar como pessoa física, no primeiro ano eu já não dei conta de tanto trabalho que tinha. Então eu abri a empresa no dia 1º de maio de 2019 para poder apresentar para as empresas e para os tribunais de justiça a importância de ter uma empresa regulamentada que vai analisar perfeitamente aquele trabalho e oferecer para a justiça a verdade. Olha, isso que importa, né? Porque como faz para você escolher um caminho, né? Parece fácil? Sempre foi fácil para você, Danilo? Da onde começou e da onde está hoje? Qual foi a facilidade e a dificuldade da sua vida, né? Eu já comecei lá de baixo, né? Eu falo, na minha época, o luxo era você ter um apartamento da Coab.
Porque, para quem não sabe, a Coab veio assim, derrubava as favelas, né, os barracos e construía prédios. Ainda é assim. Ainda é assim. E eu não tive essa sorte. Então, a minha casa era uma casa simples, sem reboco, bem humilde mesmo, né, filho de pedreiro e faxineira, né, que graças a Deus chegamos onde que nós estamos hoje. Então, eu venho lá de baixo com muita dificuldade e com a família desacreditando, que eu acredito que a maioria é assim, né? Sim. Então, todo mundo desacreditou de mim. Inclusive, ela pode provar isso, até a Bianca. Ela falou, Danilo, perito, cara, aonde? Isso aí não existe. O que você está inventando? Você tá inventando. Meu sogro policial, né? É oficial, ele era da Força Tática na época, ele tinha muito contato com a perícia. Então, quando eu falei que eu ia começar nessa área, ele falava, meu, isso aí não existe, tem que ser concursado da polícia. Eu falo, mas Ricardo, é possível, cara. Existe essa oportunidade, só que ninguém está enxergando. Então, assim, eu entendo que eu não era ninguém. Como que você vai acreditar em alguém que não é ninguém ainda? Então, por isso que eu falo, a gente tem que, às vezes, mostrar, tem que provar, materializar para as pessoas entenderem, né, que a gente é a pessoa, né, para resolver aquele problema. Então, eu vim lá de baixo sem ninguém acreditar em mim. Então, em todo momento, eu era a pessoa que mais acreditava na minha pessoa. Então, eu nunca desisti de mim mesmo. Eu sempre fui para cima. E daquele tempo para cá, eu estou sabendo que agora você está podendo acordar às 10 da manhã, tranquilão. Explica para o pessoal como funciona. Muitos dias aí na semana, 5 horas da manhã, eu já estou em QAP total. Total. Né? E aí, às vezes, eu vou dormir no outro dia, 2 horas, 3 horas da manhã, né, de tanta demanda que tem. E eu falo, Vanessa, você não sabe como que é difícil contratar peritos hoje. Eu estou numa saga, inclusive, quem estiver assistindo e tiver o desejo de se tornar perito sem concurso público, mesmo sem ter uma faculdade específica, nós estamos contratando, porém tem que ter conhecimento, né? Hoje eu não posso, eu quero ser perito, deixa eu ir lá passar um dia com você? Não, porque é despesa. Tem que ser alguém que está disposto a estudar, a apresentar a verdade, né? E a dar o sangue mesmo ali para a verdade, né? Para as pessoas. E como que faz para a pessoa ter o seu contato, como que funciona, onde vai encontrar o empate? Pode falar tudo, Danilo, porque o programa é seu. Eu vou ver se for possível, o pessoal da minha equipe ou a galera da equipe aqui, deixar o @ do meu Instagram, que é o Perito de Verdade, tá? Inclusive, eu já vou deixar aqui separado, ver se eu consigo deixar um link para facilitar o acesso, nos comentários, uma aula gratuita, tá? Onde eu vou explicar gratuitamente todos os detalhes de como que é o perito da polícia, como que é o perito ad hoc, como que é o perito judicial. Se der tempo, eu até dou uma explicada aqui também. Então, vou deixar uma aula gratuita. Quem assistir a aula gratuita, tá, vai ter um cupom que vai ser Vanessa. Se colocar Vanessa corretinho, vai ganhar um descontão, que eu não vou falar nem a porcentagem, que eu vou pegar o máximo com o meu financeiro lá. Gente, a gente vai divulgar muito esse programa fantástico, porque o Danilo é uma pessoa fantástica. Inclusive, toda a família dele é a família Empate. Eu conheço todo mundo e garanto, então, você que tem todo esse interesse, que não gostaria ou não quer passar dificuldade, que tem um concurso público achando que vai ser fácil, você pode optar para a perícia judicial, mas de facilidade tem o quê, Danilo? Nada, né, gente? É isso mesmo. Nada. E ele vai te explicar tudinho. Assista essa aula que ele vai colocar aqui, que ele já combinou. E a gente já volta depois dos comerciais.
um beijo para minha querida Maureen Barros, que sempre acompanha meu trabalho, cuida de mim. Um grande abraço para o doutor Juricaba, o pessoal da Princesa do Vale TV, Princesa do Vale, lá da cidade de Icó, meu grande amigo. Um abraço muito forte. Roseli, Cida Takenaga, muito obrigada, querida, sempre por estar me apoiando, me ajudando. Um beijo para o Fernando, que é perito criminal, meu amigo, lá no Guarujá. Fernando Takenaga, um beijo a todos vocês. E continuando aqui com meu amigo, Danilo Pelés, explicando tudo desse trabalho fantástico que ele desenvolve, tanto no empate quanto com a perícia judicial, né, Danilo? Agora eu vou perguntar para ele, qual é o caso de repercussão que você tem para contar um pouquinho, para o pessoal entender como funciona o seu trabalho na prática. Perfeito. Tem alguma coisa para contar? O principal caso que eu atuei agora, eu estou no caso ainda, né? Acredito que vai demorar um pouquinho até chegar no tribunal do júri, é o caso da Vitória, né? A menina Vitória Regina, que infelizmente ela foi morta, brutalmente morta, na cidade de Cajamar. Tá? Então é um caso assim que está batendo muito forte para mim. A gente teve já algumas audiências, né? Já estou participando como assistente técnico, que eu já vou explicar o que é isso para a galera entender. E é um caso muito complexo e grande também, né? Quando eu comecei, eu entrei no caso, tinha em torno de 1.500 páginas. Agora já está em mais de 2.000 e poucas páginas já. Cada dia que eu olho, tem mais uma quantidade lá para estudar. E são muitos laudos, viu, Vanessa? É um caso bem triste que aconteceu, né? Eu fui contratado pela família para agora estar dando todo o suporte, né, para eles entender tecnicamente o que aconteceu, né? Porque só a polícia passando e também eu entendo que não dá tempo. Tem como a polícia ir lá na casa da pessoa e falar assim, olha só, está acontecendo isso, ó, acabamos de analisar um laudo, um vestígio. É humanamente impossível, no meu ponto de vista, podem discordar, mas eu acho que não é possível acontecer isso hoje. A polícia dá conta de 100% da população. A demanda é muito grande, né, Danilo? Sim. E como que funciona isso na prática? No momento que é comunicado o crime, a autoridade policial pede para que seja feita a perícia. Ok. Encerrados os trabalhos feitos pela Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, da qual eu faço parte, em que momento entra o trabalho exigido pela família ou pela justiça, que entra a necessidade de um perito judicial? Em qual é o momento, para quem não sabe, não entende por onde que começa esse trabalho? Perfeito. Posso só explicar resumidamente para a galera entender os tipos de perícia, que inclusive está dentro do meu treinamento, isso eu vou liberar essa aula gravada para a galera. Então nós temos os tipos de peritos, como por exemplo o primeiro, que está no artigo 159, que é o perito da polícia. Na lei está perito oficial, ele é conhecido aqui em São Paulo como perito criminal, tem outros lugares que é perito forense criminal, né? Então, hoje, para ser perito criminal, né, na maior parte do Brasil, você tem que ter primeiro uma faculdade de bacharelado, tem até um tecnólogo aí de perícia criminal e investigação forense. Eu não sou contra a esse tecnólogo, mas ao mesmo tempo eu sou, porque a maioria das pessoas fazem e não sabe nem por onde começar, Vanessa. Nada. Eu sou perito criminal e investigador forense. É nada. Você apenas fez um tecnólogo que provavelmente você não vai poder usar, porque a faculdade não ensina como você vai usar, a não ser que a pessoa aprenda, né, descubra ou uma bola de cristal ou empate forense para poder explicar como que vai usar esse treinamento. Então esse primeiro perito ele tem que ter faculdade, tem que prestar concurso público, passar no concurso público. Eu falo que hoje é quase que mais fácil ganhar na Mega Sena do que prestar no concurso público. Certeza. Em São Paulo foram 10 anos para abrir concurso público de novo. E eu e Gilmar fez. Nós fizemos em 2014, se eu não me engano, o concurso, e depois de 10 anos só que abriu de novo. E aí o que acontece? Esse é um perito policial. Aí na ausência do perito policial tem o perito ad hoc, né, que o delegado de polícia mesmo pode solicitar. Ó, não tem perito naquela região. Ou tem, mas não tem com aquela habilidade, com aquela expertise. Então, o delegado de polícia, tendo ali o currículo da pessoa, né, vendo que é uma pessoa idônea, né, que isso está falando na lei, 2 pessoas idôneas, mas nunca vê se tem nenhuma, imagina 2 pessoas, né? Então, tem o perito ad hoc. Só que eu falo com todo respeito aos meus amigos ad hocs, não dá dinheiro, porque a maioria vai lá, ajuda, faz o ad hoc, né? Para quem não sabe, ad hoc significa para tal finalidade, para aquele momento, e o governo não paga. Não libera verba para você poder receber e fazer aquela perícia.
Então, todas as que eu já fiz ajudando, eu nunca recebi nada e nunca cobrei nada também. Mas tem uma outra possibilidade, que é a minha área. Eu vou falar mais da área criminal, não tanto da área judicial, né? Nós temos o assistente técnico. Quem é esse cara? Ele é um perito particular, contratado pelas partes. Então, como que acontece? Antigamente, tinha um inquérito policial que era aberto, depois virava um processo. Depois que virava um processo, a pessoa falava, caramba, eu estou respondendo por um crime que eu não cometi. E eu preciso... A polícia está falando que sou eu, mas não sou eu. Mas eu posso, né, pela lei do contraditório, contratar um perito ou um investigador para juntar provas e apresentar no processo. Então, antigamente era só quando o processo era aberto. E hoje, ou melhor, desde 2018, tem um provimento que chama Provimento 188, de 2018, que fala da investigação defensiva. Então, no momento inicial do inquérito policial, ou melhor, não precisa nem esperar abrir o inquérito policial, né? A família já pode contratar, né? A pessoa já pode contratar um perito particular para investigação defensiva. Tá? E isso é muito importante, quase ninguém conhece isso. E eu me choco ainda mais, para você que é advogado, criminalista ainda, e não conhece o provimento 188, você está muito atrasado, cara. Você está perdendo muito dinheiro, deixando muito dinheiro em cima da mesa. E eu falo, não é questão só de defesa do seu cliente, mas sim a verdade. Né? Porque eu falo, eu nunca vou mentir no laudo, nunca vou trazer o que a pessoa quer ouvir no laudo, mas sim a verdade. O que eu posso fazer é o quê? Ajudar na defesa técnica, utilizar elementos que vai colaborar com a pessoa. É claro que ninguém vai me pagar para eu falar, não, peraí, você é criminoso, peraí que eu vou te ajudar você se incriminar mais ainda. Não. Pelo contrário, eu vou ajudar a pessoa a provar a verdade, né, e tirar aquele crime que ela poderia estar respondendo. Então esse é o assistente técnico e é onde que eu ganho dinheiro hoje. Então eu sou muito contratado, né, e hoje infelizmente, eu tenho que me esquivar de alguns trabalhos porque eu não estou dando conta mais. Eu não tenho perito suficiente para poder me ajudar. E olha que o empate está cada vez mais forte, com muitos profissionais fantásticos, inclusive um beijo para o Zé Edmilson, José Edmilson, um querido que esteve aqui, foi entrevistado. Se você não assistiu a nossa entrevista, o nosso bate-papo está lá na Elo TV, disponível para você assistir a qualquer momento, curta, compartilha, que faz parte do Empate Forense, que o Danilo está aqui falando tudo sobre isso, né? Com certeza. Então, um abraço aí para o Zé Edmilson. Eu não vou falar José, que ele fica bravo. Eu já chamo ele de Zé. Zé Edmilson, ele foi meu aluno há 3 anos atrás. Olha lá, eu fiz uma oferta na época, lá era janeiro, se eu não me engano, 2023, acho que era 2022. Fiz lá uma oferta, um lançamento, né, coloquei bem baixo o valor, o Zé entrou, ele foi o primeiro aluno a entrar na turma e ganhou uma maleta. Falou, quem entrar primeiro, vou liberar algumas vagas, eu vou dar de presente uma maleta. Aí o Zé foi lá no empate, falou, não, eu vou lá buscar presencialmente, né? E hoje, quando eu vi a qualidade do Zé, falei, cara, esse cara é diferente, ele é proativo, ele trabalha muito. Falei, não vou deixar embora, e eu trouxe ele para trabalhar. Então eu tenho hoje, internamente no empate, 3 alunos, que era meu aluno, falou, opa, deixa eu pegar um aqui, mais um aqui. Então eu tenho que acabar pegando os alunos para trabalhar comigo hoje, porque de fora, se eu esperar alguém que já é formado, que já está atuando, dificilmente a pessoa vai vir querer prestar serviço. Mas é bom também, Danilo, porque não tem vício. Aí ele vai aprendendo com você, de modo que tenha o mesmo objetivo, a mesma forma de trabalho, vem sem vícios, né? Isso mesmo. Melhor até. Um beijo para o Gilmar Arruda, inclusive. O Gilmarzão aí é um dos principais aí, né, que está comigo hoje também. Inclusive fizemos uma perícia aí algumas semanas atrás sobre segurança do trabalho, que é uma outra área também. Vanessa, hoje tem perícia para tudo, cara. Tudo. Se eu olhar ali uma mesa, uma caneca, um vidro, uma lâmpada que queimou, tudo dá para fazer perícia. E você pode trabalhar da sua casa. Da onde quiser. Tem um certo conforto, digamos assim. Sim. Não tem horários rígidos, claro, com as obrigações que é feita pelo fórum. Sim. Então, é muito acessível para você trabalhar com outras coisas paralelamente, né, Danilo? Isso mesmo. E hoje, com a inteligência artificial, eu criei um assistente forense digital, né? Eu tenho o Dr. Watson, né? Não vou mandar um abraço que ele não vai estar assistindo, ele é uma IA, mas é o meu parceirão aí, um dos principais ajudantes que eu tenho hoje.
E anteriormente, Vanessa, um laudo que eu levava 30 dias para fazer, hoje eu faço em uma semana. O que eu fazia em uma semana, eu faço em um dia. É que parece simples, mas não é. É claro que, até o pessoal me perguntou ontem, você tem medo da inteligência artificial te substituir? Eu falei, eu não tenho medo, porque eu duvido que a inteligência artificial vai me substituir. Né? Até eu vi um cara falando, não vou lembrar agora quem que falou, e eu usei as mesmas palavras. A inteligência artificial, ela é lógica, né? E eu já falei, eu nem sempre tenho lógica ali. Né? A gente tem a lógica das ciências, é claro, mas uma IA, ela vai fazer tudo bonitinho, daquele jeito que tem que ser. Ela pode até pegar artigos científicos, complementar, tentar, e ela inventa. Tá? Tem que tomar cuidado, que eles são picareta. Tá? Então, eu tomo muito cuidado. Então, quando eu falo, não gostei. Tá errado, isso não existe, é dessa forma. O ser humano sempre será insubstituível, né? Sim. E é essa a nossa sorte. A gente já volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Voltando aqui com o Danilo, agora ele vai contar um pouquinho pra gente. Danilo, sobre esse caso Vitória, como foi, onde foi, apesar de você já ter falado, já ter dito, né? Me conta um pouquinho como está sendo o seu trabalho nesse caso. Como eu disse, Vanessa, são muitos laudos para ser analisados. Então, eu vou resumir para quem não sabe, né, recomendo aí, tá dando uma estudada. Eu vou deixar uma aula também do caso Vitória, né, que eu já gravei e vou estar publicando em breve, gratuita também. Tá? E eu, só explicando superficialmente, é uma menina, né, que estava ali indo para o trabalho, ou melhor, saindo do trabalho. O pai dela estar indo buscar ela sempre que ele podia, mas tem gente que fala, nossa, mas por que nesse exato dia, né, o seu Carlos não foi buscar a Vitória? Simplesmente, né, com todo respeito, viu, seu Carlos, se estiver assistindo esse vídeo, ele tem uma deficiência nas pernas, então ele não anda na hora que ele quer, ele anda na hora que ele pode, tá? Então ele tem uma limitação física que ele não, qualquer hora pega o carro e sai. Então naquele dia ele não conseguiu, tá? E infelizmente pegaram ela deu uma mensagem, né, deixou ali um vestígio de uma mensagem que ela poderia estar sendo perseguida ali por alguém e daqui a pouco some Vitória. Posteriormente, a Vitória aparece morta, né, num local ermo, a qual são 200 metros aproximadamente da pista, isso lá em Cajamar. Ela apareceu sem vida, no estágio já de decomposição, né, inclusive sem a parte capilar, até falaram, acho que arrancaram o cabelo dela, mas isso eu falo foi uma péssima análise inicial, porque não é porque a pessoa foi encontrada morta sem a parte capilar, sem o cabelo, é que rasparam, tá? Inclusive até essa perícia eu analisei também qual foi o ângulo que o cabelo dela supostamente foi cortado e não foi cortado, e estava em decomposição naquele momento que eu percebi, tá? Eu não peguei o caso ali de imediato, eu analisei posteriormente. E no caso, teve ali as complementações até chegar numa pessoa de nome Maicon, tá? A qual encontra-se preso, que é o principal suspeito até o momento. Então, de imediato, houve lá a suposta confirmação que ele era o autor e que ele fez tudo sozinho. Só que isso, Vanessa, é muito estranho. Um cara vai pegar uma menina que tem um peso específico, que é um peso até próximo da compatibilidade de altura e peso dele, tirar a vida, transportar para tal local e depois para um outro local, pular uma cerca, pessoa morta já, para depois dispensar o corpo da pessoa. Então são vários pontos que deixaram ali soltos e eu sou o perito agora, contratado, ou melhor, estou nos autos do processo, fui autorizado pelo juiz, tá? Eu sou indicado pelo advogado, não é só assim lá e joga uma pessoa lá para falar que é perito, né? Tem que apresentar o currículo, eu apresentei tudo certinho, né? Como dito, participei da audiência e agora estou analisando, porque no meu ponto de vista, Vanessa, eu como perito, ele não fez isso sozinho, ele não cometeu esse crime sozinho. Existem mais pessoas, então é das duas uma, ou estão pagando
ele para falar que ele assumiu a culpa sozinho e não passar esse crime para mais pessoas e ele assumiu o BO sozinho, né? Ou tem algum erro muito grave aí acontecendo, tá? Eu duvido que ele cometeu esse crime sozinho, tá? Eu, como perito, posso dizer que, tecnicamente falando, ele não agiu sozinho, tem 2 ou mais pessoas, talvez, que participaram desse ato criminoso. É um crime que chocou todo o Brasil, né? Eu acredito que é provavelmente o maior caso que eu já atuei até hoje. Não dá para esticar tanto esse caso, porque são muitos laudos a serem analisados. É laudo de cena de crime, é o laudo do ML, é o laudo dos vestígios, e agora também da triangulação da Herbes, né, que é a localização que o celular dela, né, possivelmente estaria, do Maicon, tá? Então foi encontrado já vestígios da Vitória no porta-mala do carro do Maicon, vestígios de produto de limpeza. Então houve a tentativa ali de ocultar, né, esse crime. Então realmente é um caso muito complexo que eu falo, se fosse para falar dele todo, eu ficaria horas falando desse caso. Isso envolve muito tempo de trabalho e vários profissionais como você? Sim, e principalmente, né, o advogado, até um abraço aí para o Dr. Fábio, que também é comentarista da Record, tá? E faz um trabalho incrível, excelente, tá fazendo esse trabalho para a família da Vitória, acompanhando minuciosamente. A gente vai falar do caso, a gente até decora todas as páginas, o número do processo, de tanto que a gente estuda esse caso. E o Dr. Fábio mergulhou e ele falou, cara, eu preciso de um perito para agora me mostrar a parte técnica, são muitas provas. E aí, nesse momento que ele houve a necessidade e me contratou pela família. Nossa, e como que funciona isso no resultado final, entre a perícia judicial e a perícia criminal, que vem do Instituto de Criminalística de São Paulo, Cajamar, eu não sei qual é o núcleo lá. Sim. Mas como existe depois um resultado divergente ou convergente? Como que funciona isso na prática? No caso da Vitória, tudo depende, né? Então eu não tô... Até umas pessoas no começo falavam assim, cara, você vai ser o maior inimigo da polícia. Imagina. Porque você é o cara que vai derrubar o laudo da polícia, né? E não, pelo contrário. Eu sou o cara que eu vou colaborar com o trabalho da polícia, né? Não vou ali atrapalhar. Então, se faltou algum elemento, eu posso apresentar, né? Se tiver que fazer uma nova análise, eu tenho autorização para fazer uma nova análise. Então, eu estou apenas para analisar o que foi feito e se não foi quebrado a cadeia de custódia. Isso é muito importante. Muito importante. E no dia a dia policial, existe muito essa questão. Sim. E quando todo mundo preserva o local, as provas, com certeza a gente chega no resultado muito mais próximo da verdade ao final, né? Com certeza. E com vocês também não é diferente, né, Danilo? É como eu falei, infelizmente a polícia não dá conta de tanto trabalho. É muita coisa. Eu falo, enquanto meus amigos, peritos criminais, até um abraço aí para todos, eu não vou falar nome senão dá ciúme, né? O pessoal fica todo com ciúme. Então todos os peritos criminais que são meus amigos aí, eles falam, cara, eu faço às vezes 40 laudos no mês, 50. Eu já vi cara que falou que faz 100. Eu falei, meu, é loucura. Isso é humanamente possível, cara, eu faço. Eu falo, eu faço hoje 10 laudos por mês. Eu, sozinho, como empresa, a gente acaba fazendo mais. Só que eu falo, infelizmente, não tem como a polícia ir lá e dar resposta para tudo e para todos, né? Então, quando eu sou contratado, eu estou ali lado a lado com a família, tirando todas as dúvidas, né? Tudo que é de novo, de forma técnica, eu vou lá, compartilho e eu deixo algo simplificado que acaba sendo muito técnico e que nem a cadeia de custódia. O que é isso? É a cadeia, uma prisão? Aí eu falo, não, é um conjunto de procedimentos que a polícia tem que fazer, né, para cuidar daquele vestígio. Se eu não falo dessa forma, a família não entende nada, né? Então falar, e foi cuidado o vestígio corretamente? Foi, está na temperatura certa, foi coletado corretamente. Então todos esses procedimentos, eu desmistifico eles para a família entender o que realmente aconteceu. Nossa, é uma coisa essencial, né? Porque a gente lida com crimes terríveis. Imagina o caso da Vitória. Sim. Então, é uma questão de... A gente está falando aqui de vida, de justiça, de se aproximar da verdade. Não é, Danilo? Com certeza. Isso é a sociedade buscando esse serviço para disponibilizar para a justiça o verdadeiro culpado. Porque Isso é cada mesmo. crime que a gente até duvida. Você fala, não é possível que alguém tenha coragem de fazer isso. E isso é todo dia, infelizmente. É por isso que você também fala
que falta profissionais. É isso Porque a mesmo. demanda é enorme. E talvez eu espero que, infelizmente, não é todo mundo que vai lembrar disso que eu vou falar. Mas, se possível, anote e compartilhe para alguém isso. Não é só sobre crime, sobre sangue, sobre arma. Tudo bem que eu gosto dessa parte, tem gente que acha estranho. Eu gosto de fazer o quê? De padrões de manchas de sangue, me chama muita atenção. Armas de fogo, eu adoro. Eu sou perito em balística também. Mas não é só sobre crime, né? Existe a perícia judicial, que eu deixei até para falar aqui agora no final, que é o perito nomeado pelo juiz. Então, uma assinatura, uma impressão digital, uma caneca que quebrou, uma lâmpada que deu problema, qualquer coisa da parte civil, não fala de crime, você não vai ver sangue ali. Um celular que tem que ser periciado, recuperação de dados, uma conta que foi invadida. Então, tudo isso pode ser que não seja o criminal que esteja ali pesando para a pessoa, mas os danos morais, os danos materiais. E para isso também nós fazemos perícia, como por exemplo, o caso do Gilmar, segurança do trabalho, né? Então tem várias habilidades hoje, farmácia, biomedicina, contabilidade, o empate também faz esses tipos de perícia, então tudo que você imaginar, para tudo da perícia. Nossa, é muito vasto, né? Atinge muitas formações. Pode se formar em qualquer coisa que você tenha essa condição de fazer um bom trabalho com isso. E o Danilo vai te explicar tudo. Você indo no empate forense, você tem essa condição. Que o Danilo vai te dar as dicas, que esse programa está sendo super complementar ao trabalho que ele já desenvolve lá no Instagram, diariamente, né, Danilo? Diariamente, dá trabalho. Com a nenê no colo. E quase que 24 horas, né? Se deixar. 24 Estamos horas. trabalhando fortemente aí para levar o conhecimento para a galera, né? E como está sendo o seu trabalho agora, que você não tocou no assunto, não sei nem se posso, eu estou aqui, será que eu posso? Pode. Sobre o trabalho de comentarista. Que legal. Já há alguns anos eu sempre sou convidado aí para participar de casos de grande repercussão nacional e internacional. Já gravei para o Cidade Alerta, Domingo Espetacular, Balanço Geral de São Paulo, sempre estou gravando, semana passada mesmo eu já tive outra gravação, e aí o pessoal acabou gostando, falou, cara, a gente precisa de um comentarista aqui na Record de Campinas. Tá? Até um abraço aí para o Lucas, para toda a família da Record aí do Balanço Geral de Campinas, tá? Do Cidade Alerta. Então eu estou indo lá semanalmente, tá? Não é sempre que eu consigo estar lá, eu até avisei, falei, ó, essa semana mesmo eu tive audiência, eu vou ter tribunal do júri, às vezes tem uma perícia, mas semanalmente, praticamente, eu estou lá no Balanço Geral de Campinas e o de São Paulo também, né, comentando sobre casos de grande repercussão. E você falando tribunal do júri, imagina uma pessoa que, sei lá, seja formado em educação física, que eu sou formada, ou químico, ouvindo falar isso, você acha que dá um pouquinho de receio? Ah, não vou ser perito não, vou ter que falar com o juiz. Como é que é isso? Você sente que isso... É muito raro, Vanessa, eu ir para tribunal do júri. Mas eu falo, eu sou eu não, né? Mas o empate forense, ele é uma empresa. Então, tudo tem custo. Então, eu apresento esse custo também para os clientes. Você quer que eu participe do tribunal do júri? Hoje, na área criminal, uma boa parte quer que eu participe. Né? Posso falar valores aqui? Tá? Hoje, um valor médio para eu participar de um tribunal do júri é R$30 mil. Então, hoje, você quer que eu participe? Tá? É mais R$30 mil. Aí vai da pessoa querer contratar o meu serviço ou não. Porque dá trabalho, eu tenho que me preparar, tenho que estudar. E não é comum o juiz me chamar. A coisa mais rara do mundo é o juiz me chamar. Então, não precisa ficar com medo, tipo, eu vou ter que ir lá, ficar sendo interrogado em audiência. Muito difícil. Você tem que tirar a dúvida do juiz e entregar o laudo. Isso 99% dos casos. E para um profissional que gostaria de trabalhar com perícia judicial, mas olha, ouve falar, nossa, eu vou ter que participar de uma pressão, Sim. Né? Falar com o juiz, para quem não está acostumado. Isso você acha que reprime? Você falar, não vou ser perito não, falar com o juiz. Quando nós estamos precisando de trabalho, pelo menos na minha época, né, eu vejo que hoje é tudo internet. Eu aprendi com a minha mãe, falou assim, você quer trabalhar, vai gastar sola de sapato. Então eu comecei a trabalhar com 12, eu já vendia bolo, doce na rua, né, na escola que eu estudava, ajudava minha avó que era merendeira, fazia de tudo que eu podia para ganhar dinheiro, desde os 12 anos. Então quando eu estava chegando nos meus 14, eu já queria carteira assinada. Na minha época, com 14 eu já tive carteira assinada. E quando eu ia trocar de emprego, o que eu precisava, né, apesar que eu segurava o máximo aquele serviço, eu gastava sola de sapato. Então, eu ia lá de porta em porta. Meu currículo está aqui.
E eu nunca ia assim, ó, currículo, não. Eu queria falar com a pessoa. Eu posso entrar? Posso tirar só uma dúvida? Ali eu tentava me apresentar. Eu sou o Danilo, tá? Danilo Pelege, meu currículo tá aqui, eu tô à disposição. Se quiser fazer um teste comigo, eu nem cobro nada, porque eu queria me vender, queria vender o meu serviço. Isso para ganhar na época R$280 na minha época. Eu ganhava isso, R$280. Então, diante disso, eu aprendi a me vender. Então eu nunca, Vanessa, pode perguntar para minha família, para quem for, a Bianca tá de prova. Nunca fiquei um dia desempregado. Nunca. Desde os meus 12 anos sempre eu trabalhei. Então se eu não estava em um, eu estava em 3 serviços simultaneamente trabalhando. Então pelo contrário, eu trabalhava mais do que o normal. E a gente entrega currículo. Então para o juiz é a mesma coisa. Nós entregamos uma carta de apresentação. Só que na minha época eu não tinha uma carta de apresentação, não tinha currículo, não tinha... Eu que tive que fazer tudo sozinho, não tive um professor para me ensinar. Você se arriscou, né, Danilo? Eu me arrisquei. Então hoje eu vejo que a maior limitação dos meus alunos é isso. Ah, mas como que eu faço um currículo? Como que eu faço uma carta de apresentação? Como que eu falo com o juiz? Até a hora de falar, eu sou chato. Falo, você está falando errado, você está falando problema, advogado e imbigo. Não pode. Você tem que falar corretamente. Ó, sua roupa tá feia, o seu terno tá estranho, você tá esquisito. Eu falo, pode me xingar, tô nem aí. Falou, você me processa, mas pelo certo. Mas é o Danilo preparando você para ser o melhor perito judicial. A gente já volta. Com certeza. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Que história é essa, Danilo, de distintivo? Todo mundo me pergunta, Vanessa, como assim uniforme e distintivo? Todo mundo no começo falou assim, ó, não pode. Aí eu perguntava, por que não pode? Tem uma lei. Ah, porque eu acho... Aí acabou. Então, tudo que não estava na legislação, para mim, tudo bem. Se a pessoa não gostasse ou não, então eu falei, vou fazer uniforme. E aí eu comecei a estudar no começo, perguntei para vários advogados, pode distintivo? Porque vendia na internet lá, Mercado Livre, as porcarias lá que tinha lá, aqueles distintivos lá, perito criminal particular, coisa mais ridícula do planeta, né? O detetive, sei lá o quê, eu falo, detetive, com distintivo, detetive particular, num caso conjugal, imagina, né? O cara na rua com distintivo, não, ninguém pode me ver aqui que eu sou investigador. Isso não existe. Então, quando eu trouxe a ideologia do distintivo, nós temos um distintivo próprio, que inclusive o brasão do empate tá lá, é lindo, maravilhoso, só que eu não vendo. Ah, mas como que eu consigo? Você conquista. Então, se um aluno, ele tá ali no mínimo 3 meses comigo, estudando de fato. Eu falo, na Cadepol, você chegou e já ganhou uma arma, não foi, Vanessa? Sim. No primeiro dia. A arma distintiva no primeiro dia, sem você dar um tiro na vida à polícia. Ó, olha, Vanessa, que legal, você passou no concurso público, saiu lá no Diário Oficial, chegou no correio uma caixa assim para Vanessa com arma e distintivo. Assim. Nós passamos para a academia de polícia, se forma, no meu caso, investigadora de polícia. E aí todo mundo pensa, eu passei no concurso público, já vou comprar a arma, né? Já vou comprar o distintivo. E não é assim que funciona. Eu falei, por que que na minha empresa tem que ser assim? Essa ilusão que não existe. A polícia não é assim. Então, mas você quer ser igual à polícia? Eu pego referência assim, eu não vou pegar referência de bandido, tá? Eu vou pegar referência da polícia, que é o que eu confio, tá? E profissional ruim tem em todo lugar, gente. A Vanessa é maravilhosa, não é porque ela tá aqui. Eu conheço a idoneidade e o caráter da Vanessa. É uma profissional idônea. Então eu falei, eu não posso entregar meu distintivo, que é o meu nome, é o nome da minha família e da família Empate para qualquer pessoa. Então hoje a pessoa entrega as atividades dentro do prazo, entregou, ela vai fazer um juramento. Ué, como assim? Juramento? Pode comprar no Mercado Livre, vai chegar lá o kit maluco, né? Eu espero que eles mandem uma camisa de força junto, porque é loucura ficar comprando distintivo na internet. E eu falo, na minha época eu ficava assim pesquisando, será que eu compro? Falei, não, eu quero conquistar, como que eu conquisto um? E não existia. Então hoje os meus alunos conquistam o distintivo, fazem o juramento e se pisar fora da faixa, eu vou pegar. Corta. Com certeza.
Isso é a seriedade e a credibilidade do seu trabalho, né, Danilo? Principalmente da sua pessoa, porque quem tem caráter tem. Com Quem não certeza. tem, não vai adiantar você oferecer qualquer outra forma que a pessoa não vai querer. E Com ela vai certeza. encontrar uma brecha para destruir o trabalho tão sedimentado que você tem desenvolvido nesses anos, né? Sim, e é um alvo, tá? O pessoal que, eu quero um distintivo. Você é um alvo. O pessoal não pensa nisso. Eu tô paramentado aqui, até falei pra menina, não vim chique hoje, que nem eu tô na Record, sempre de terno e gravata, porque eu tô vindo de uma perícia, de uma diligência. Não deu nem tempo de me trocar. Mas quando eu estou assim, eu estou preparado. Eu tenho, ou eu tô armado, vou falar no português claro, ou eu tenho alguém armado junto comigo, ou eu tenho segurança ali para poder me preservar, porque quando eu tô ali, não quero estar preocupado com a minha arma de fogo, com arma de fogo, com porte, com sei lá o quê. Eu tô preocupado com a perícia. Então, na maioria das vezes, Vanessa, quando eu estou num caso criminal principalmente, que eu vou fazer uma reprodução simulada, quando eu estou num deslocamento, eu levo um segurança. Eu levo uma pessoa armada para cuidar de mim, enquanto eu estou ali coletando vestígio, fazendo uma análise, porque o pessoal pensa assim, eu estou armado, eu estou dando tiro, pegando ladrão, fazendo perícia, pegando vestígio. É humanamente impossível fazer tudo isso. Danilo, com toda a sua trajetória e o início que você comenta que foi muito difícil, da onde você veio para onde você está, que frase motivacional que você diria para as pessoas que estão começando a vida agora, ou então que já está mais velho, está perdido? O que é que faz um ser humano ir para frente? Acreditar em si, que como você disse, eu sou sozinho, ninguém acreditou em mim, é como se eu estivesse em casa sendo o único louco, né? Como você vai começar do zero, uma área que a gente nem sabe como é que é? O que você fala para uma pessoa? Você quer que eu fale como um filósofo ou seja eu de verdade? Você, sempre. Para de ser preguiçoso. Não seja, desculpa o termo, a palavra carinhosa, não seja vagabundo. Seja você. Vai trabalhar, vai estudar, para de preguiça. E o principal, eu tenho algo que eu descobri, Vanessa, que fez eu chegar onde que eu estou hoje. Persistência e rotina. São duas questões que eu falei, cara, foi isso que fez eu chegar onde que eu estou hoje. Eu persisti quando todo mundo desacreditou, eu continuei acreditando e eu tive constância ali. E também a disciplina é muito importante, né? Tá no mesmo horário, no mesmo lugar, tudo bonitinho, cumprindo com prazos. Então é muito importante isso. Se a gente não tiver persistência e não insistir até o final, a gente vai saber se vai dar certo ou não. E só os fortes sobrevivem, né? E você vai ter muita gente que vai chegar perto de você tentando te desviar. Com certeza. Não é? E muita gente que tem inveja, que vai atrapalhar, e a gente tem que desviar de tudo isso para chegar lá. Então é muito, é querer muito. É quando você sente o seu coração bater forte naquilo que você vai conseguir. Com certeza. Nunca vai ser fácil, a gente ainda não chegou onde nós gostaríamos, então a luta continua, não é mesmo, Danilo? Com certeza, e não pode parar, né? Parar é para os fracos e para os covardes, então sempre, vamos para né? cima. Então depois o pessoal fala que foi sorte, mas só a família dele com ele sabe qual é o horário que ele levanta e qual é o horário que ele vai dormir. Com certeza. Né? Eu te acompanho, por isso que eu estou falando isso, depois vão dizer que foi sorte. Então, Danilo, considerações finais. Eu quero agradecer primeiramente a você, Vanessa, querido, é uma honra incrível, é uma energia maravilhosa que você traz para nós. Tá? Eu quero agradecer a toda a equipe que está fazendo isso daqui de forma linda acontecer, com qualidade, nível internacional, tá? Parabéns para toda a equipe. E eu quero agradecer a família Empate Forense, vocês que estão aqui, né, que não perdem um vídeo sequer meu, tá? Eu sou muito grato a você acreditar no seu professor, no seu mentor e estar aqui comigo, então, por gentileza, vai estar no YouTube isso daqui? Vai. Então, no YouTube, pela obrigação, curtir, se inscrever e compartilhar. No mínimo, a galera já sabe quantas pessoas são. Se não for 7, melhor nem clicar em compartilhar. É uma ordem para os meus alunos, viu? Olha, então, muito obrigada por ter vindo. Todas as oportunidades que nós tivemos juntos, tanto lá no Empate, quanto na delegacia, quanto aqui, é sempre muito agradável, uma troca fantástica de conhecimento e de boa companhia, conversas boas que cada vez mais acrescentam na nossa vida, né? Isso que é importante, ter pessoas em nosso entorno que só acrescentam. Então, muito obrigada a todos do Empate, a Bianca, mais uma vez um beijo, para a Juju, para a Lulu, que eu acompanho.
Todo dia eu acompanho as nenéns dele. Eu já ia preparar o beijo delas já. Ó, eu cheguei antes, tá? Desculpa, eu cheguei antes. Então pode mandar beijinho para as crianças. Tá, um beijo para Bianca, né, primeiramente, que ela vem acima ali da minha pirâmide, depois a Ana Júlia, Ana Luísa, tá? Minha família, que também acompanha hoje, minha família, agora todos meus fãs, não acreditavam em mim, agora não perde um vídeo esses filha da mãe. E os alunos que estão sempre acompanhando aqui, um abraço para vocês. Todos fantásticos. Então, terminamos aqui mais um programa Sua Voz. Continue com a gente toda quarta-feira, às 14 horas. Elo TV, a TV mais próxima de você. Até lá. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera.